Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui novamente dando continuidade ao projeto Conexão no GEDES em conversas desconstrutivas, que é uma proposta do grupo de trabalho dos núcleos de gênero e diversidade, juntamente com o Departamento de Educação Inclusiva do IFSUL. Sou a professora Rosane Bon. Quero dar as boas-vindas a todas e a todos que estão conosco neste momento, em nome do Departamento de Educação Inclusiva, da Pró-Reitoria de Ensino. Registro, em especial, as boas-vindas ao nosso reitor, Flávio Barbosa Nunes, as painelistas desta noite, Aline Adams e Suelen Aires Gonçalves, as colegas Gislaine Sauresegui e Marlísia Sósio Victel, que estarão mediando esse debate, aos colegas da CCS, que nos acompanham sempre nesses momentos, e as tradutoras e intérpretes Elisa Nasser, a Ana Marci Ferreira, a Daiane Gonçalves e a Ana Lu Soares Cavalheiro. Um projeto que, conforme apontamos anteriormente em outras lives, está alinhado com a construção da política de prevenção, enfrentamento e erradicação de assédios e violências que está sendo construída a muitas mãos na nossa instituição. E a nossa live hoje vai trazer para o debate um tema extremamente importante, que é a violência contra a mulher. E por que falar sobre a violência contra a mulher, né? Porque é preciso, porque são momentos como estes que promovem o entendimento de que ainda é um problema enraizado no mundo, resultado de uma cultura patriarcal, vinculado aos fundamentos da nossa sociedade e que promovem ao longo de todos esses tempos, né, essa desigualdade de gênero que é estrutural, que subjuga as mulheres por seu gênero e é a principal causa da violência contra ela. Dando prosseguimento, então, na abertura desse momento, eu passo a palavra para o nosso reitor, Flávio Barbosa Nunes. Boa noite, Flávio. Boa noite, Rosane. Boa noite a todas e a todos. Deixar nossa saudação sempre aqui para aqueles que estão organizando aí, né, os nossos momentos das nossas palestras, né? Então, nós temos aqui a Marlise, a Gislaine, participantes do NUGED que estão aí, vão em seguida, né, fazer os encaminhamentos da nossa noite hoje. A Carolina também, que está no apoio aí. Deixar nossa saudação ao Marcos e à Júlia, aí, que estão na retaguarda da transmissão. A nossa saudação à Ana Mercy, à Daiane, à Elisa, à Ana Lu, que sempre estão junto conosco aí nesse trabalho importante de inclusão, né, fazendo a tradução para Libras. A nossa saudação muito especial às nossas convidadas da noite, a Aline Adams, né, lá do IF Farroupilha, a Suelen Gonçalves, da CEPOM de São Leopoldo. Sejam muito bem-vindas. Tenho certeza que vocês hoje vão nos ajudar a continuar nessa caminhada aqui de reflexão e de conscientização cada vez maior desse tema tão importante para nós, não só do IFSU, como para a sociedade como um todo. E essa ação, né, que os NUGEDs, junto com a nossa DPI, nossa Diretoria de Educação Inclusiva, comandada aí pela Rosane, tão bem comandada pela Rosane, vem nessa parceria fazendo o ciclo, né, IFSU livre de assédio, que surge a partir de uma ação de violência, né, contra a mulher dentro da instituição. E que a partir daí, então, cria uma proposta para que periodicamente, todos os meses, a gente consiga estar trazendo alguma temática importante para ser tratada dentro do IFSU e poder mudar, né, tentar trabalhar a conscientização cada vez maior das pessoas contra esse mal da nossa sociedade. Esse final de semana eu assisti um documentário, não vou dizer o streamer, mas vocês vão localizar logo em seguida, que é sobre a situação, aquele médium João de Deus, né? E causou muita indignação, né? E muito estarrecimento
da forma como o assediador age, né? No caso, esse documentário ele fala muito do ponto de vista das vítimas e mostra muito claramente a violência psicológica que começa e que inicia por aí para chegar depois na violência física. Então, nós temos que, sim, enquanto uma instituição de educação, trabalhar cada vez mais a nossa comunidade acadêmica para conscientizar, para mostrar que essas coisas têm que ser combatidas por todas e todos, que não é uma luta apenas das mulheres e que é assim que deve ser sim de toda a sociedade, de toda a nossa comunidade acadêmica do IFSU. Por isso, a importância de seguirmos nessa linha, nessa caminhada e trabalhando cada vez mais fortemente para quebrar e mudar essa característica machista que a gente encontra muito dentro da nossa sociedade. Então vai ser muito bom estar aqui contando hoje com a Aline e com a Suelen, para a gente poder ampliar e continuar esse debate dentro da instituição. Uma boa noite, uma boa palestra para todos e todas aí hoje. Um grande abraço. Obrigada, Flávio, pela tua fala e por sempre fazer esse acolhimento a esses debates tão importantes, ter como gestor, né, da nossa instituição a clareza do quanto é necessário, principalmente o teu apoio, que é sempre incondicional. Agradecer muito. Por isso tem sido uma alegria muito grande trabalhar contigo. Foi ao longo de 4 anos e agora mais 4 aí desafiados, né? Por mais 4 anos, se Deus quiser, e sempre lutando e tentando garantir exatamente isso, os direitos de todas as pessoas, né? Na continuidade, então, eu apresento as nossas colegas que irão, como mediadoras, conduzir os próximos momentos. Então, chamo a Marlise Sósio Fichtel, que é nossa colega do campus Sapucaia do Sul, mestra em Economia do Desenvolvimento pela PUC, do Rio Grande do Sul, graduada em Economia pela Unijuí, especialista em Gestão Pública e Sociedade pela Universidade Federal de Tocantins. Atualmente, então, nossa colega, né, atualmente não, há muito tempo, e também compõe o Núcleo de Gênero e Diversidades no campus de Sapucaia. E também a colega Gislane Sauresig, também servidora do campus Sapucaia do Sul, também, né, integrante do Núcleo de Gênero e Diversidade, mestra em Engenharia de Produção pela Unicinos, em Educação Profissional e Tecnológica no ProFPT do IFSU, né? E também faz parte do GPG. GPG é assim, Gislaine, Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação. E, então, deixamos aqui nosso agradecimento, em especial às painelistas Aline e Suelen, que com certeza, né, irão abrilhantar a nossa noite. Agradecer pela disponibilidade de estarem conosco neste momento tão significativo de partilha. Que tenhamos um excelente evento. Passo a palavra, então, para as nossas mediadoras, Gislaine e Marlise. Boa noite a todos. Boa noite, então, a todas e todos. É uma honra estar participando aqui dessa live com vocês. E antes de iniciar, então, as nossas discussões, né, eu quero dar aqueles recadinhos de youtubers para vocês. Se inscrevam no canal do IFSU, no YouTube. Deixem o like no nosso vídeo, procurem os vídeos, as gravações das outras lives também, que tem discussões muito importantes. Em breve nós vamos colocar no chat do YouTube o formulário para confirmação de presença, para quem tiver interesse em receber um certificado de participação, né, no evento. Então, fiquem ligados no chat, porque a gente vai colocar o link lá para vocês. Boa noite. Para nós do IFSU, e principalmente para nós mulheres do IFSU, é um privilégio e também uma reparação estar aqui nessa noite, nessa live, discutindo o tema de violência contra a mulher.
pensar e nomear isso é importante para que a gente possa superar as violências e assédios que vivenciamos nas suas mais diferentes escopos, sejam eles morais, sexuais, institucional. E este evento, ele faz parte do projeto de extensão Conexão do GEDES, em conversas desconstrutivas. Ele é promovido pelo Departamento de Educação Inclusiva, o DPI, e também pelo grupo de trabalho dos núcleos de gênero e diversidade, que estão presentes nas nossas várias unidades, campus e na reitoria do IFSU. A proposta, prevê lives mensais que são abertas à comunidade e que trarão à tona debates e reflexões concernentes à educação e à diversidade. Então, todas elas ficam gravadas, como eu falei, no canal do IFSU no YouTube. E se não conferiu ainda, dá tempo, estão todas ali, só procurar e aproveitar a discussão. Essa live de hoje, ela se propõe a debater o tema da violência contra a mulher, dando ênfase para a questão da prevenção, enfrentamento, as sanções penais e as políticas públicas na área. Essa temática, ela é imprescindível nesse momento importante para nós do IFSU, em que a DPI promove a discussão e a implementação de uma política institucional contra todos os tipos de assédio e violências. Discussão essa que todas, todes e todos somos chamadas a participar. E agora, então, temos a honra e o privilégio de chamar para conversar conosco as maravilhosas Aline Adams e a Suelen Aires Gonçalves. A Aline Adams, ela é mestra em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e em Educação pela UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria. É doutoranda em Direito pela URI e também é docente efetiva na área de Direito do Instituto Federal Farroupilha, do IFAR, lá no campus São Borja. E também, no mesmo campus, é presidenta do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual do IFAR. A Suelen Aires Gonçalves é mestra em Ciências Sociais pela PUC-RS e é doutoranda em Sociologia pela URGS. Ela é professora universitária e diretora pública de prevenção da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres no município de São Leopoldo. E serão duas falas, então, de aproximadamente 25 minutos. E depois das duas falas, nós abriremos para perguntas. Vocês podem colocar as perguntas de vocês no chat do YouTube, que assim que possível nós passamos elas para cá para a discussão. Passamos então a palavra agora para a Aline Adams. Muito obrigada, Aline, desde já agradeço a tua presença. Fique à vontade para fazer a tua exposição. Estamos ansiosos para te ouvir. E quando faltar 5 minutinhos dos 25, eu te aviso, tá bem? Boa noite, então, a todas, todes e todos, né? Eu sou a Aline Adams, eu vou fazer a minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, claros, eu tenho olhos castanhos, uso óculos, estou com uma blusa laranja, estou no escritório da minha casa. Atrás de mim tem uma parede com livros. Uma estante com livros, na verdade, não uma parede com livros. Eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa noite, desse importante evento, né? Esse projeto que é tão interessante que vocês estão desenvolvendo no IFSU. Agradeço na pessoa do professor Flávio Nunes, reitor, e também agradeço especialmente a Ruana, que foi quem entrou em contato comigo, uma ex-colega querida aqui do Campo São Borja. E em nome deles, né, agradeço a todos os demais. Eu, então, fui, né, convidada para falar sobre violência contra a mulher e vou partir do meu local, da onde eu trabalho, que são as questões um pouquinho mais jurídicas, né? Mas também a gente não tem como falar
sobre violência contra a mulher ou violência de gênero, sem pensar no local onde nós estamos inseridos e inseridas, né? E esse local onde eu estou hoje é a escola. E assim como o local onde vocês estão, né? Onde a gente está fazendo essa fala hoje, que é uma instituição, um Instituto Federal, né? Assim como o meu. E aí eu começo a fazer essa fala fazendo um questionamento, né? De por que a gente precisa falar sobre isso na escola? Afinal de contas, né? Por que depois de 15 anos, né? Esse ano, esse mês agora, de agosto, a gente fez 15 anos da Lei Maria da Penha, a gente ainda precisa falar sobre violência contra a mulher, né? Por que a gente precisa falar sobre gênero na escola? Eu acho que esse é o fundamental, né? E é fundamental a gente falar sobre isso porque a gente tem movimentos, né, que vem tentando, ao longo dos últimos anos, desconstruir essa ideia da necessidade da gente discutir gênero dentro dos espaços escolares. E por que a gente precisa falar sobre isso? Porque falar sobre gênero é discutir a igualdade entre as pessoas. É falar sobre a igualdade entre homens e mulheres em todos os espaços. Isso a gente pensando só, né, dentro desse recorte de homens e mulheres, mas é também pensar em toda a diversidade que a gente pode ter nesse sentido. E aí é importante a gente falar que gênero não é um conceito biológico, né? Gênero é uma construção social, é a forma como a gente se coloca e todas aquelas expectativas e toda aquela carga social que nos é imposta desde o momento em que a gente nasce. E essas expectativas, essa carga social, esses estereótipos, eles são produzidos e reproduzidos também nos espaços escolares. Não são produzidos e reproduzidos só na nossa família e na sociedade, mas também na escola, né? E quando a gente pensa o quanto a escola é produtora dessas questões, a gente reflete, né, o quanto é o nosso papel enquanto educadora e estudante, né, em tentar mudar, né, em repensar a nossa prática escolar e aí, de alguma forma, talvez reduzir ou contribuir para a redução da violência de gênero, né? A violência de gênero e violência doméstica, né, violência contra as mulheres de uma forma geral, ela não acontece só dentro da casa por aquela pessoa que a gente tem o estereótipo, né, de agressor, de ser aquele sujeito que ele é um psicopata, que ele é um cara que já é que tem cara de agressor, né? Não é assim que funciona. Acontece em espaços e com as pessoas que a gente menos imagina. Então, é nosso papel enquanto educador e educadora também refletir sobre o quanto a gente pode contribuir ou não para essas práticas. Que práticas que são essas, né? Práticas que estruturam a nossa sociedade, que é o machismo, né? Então, a gente precisa discutir o machismo nos espaços escolares, porque, ao fim e ao cabo, é esse machismo que vai reproduzir as violências domésticas e violências de gênero. E quando a gente fala que a gente tem que discutir gênero nas escolas, isso é uma questão muito importante da gente colocar, porque há esses grupos, né, conservadores, esses grupos de escola sem partido, enfim, né, que disseminam informações como se discutir gênero nas escolas ou nas universidades ou nos diversos espaços fosse ensinar sexo, por exemplo, ou ensinar sexo e sexualidade de maneira inapropriada ou para faixas etárias em que isso não seria adequado. E, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Também se dissemina informação, né, que discutir gênero também está relacionado a transformar os estudantes em gays, né? Quer dizer, como se a gente tivesse uma varinha mágica capaz de homossexualizar as pessoas. E também não tem nada a ver com isso, né? Falar sobre gênero é pensar na possibilidade de uma sociedade livre de ódio, livre de violência, mais tolerante, mais justa, livre de qualquer tipo de perseguição, tá? E essa sociedade, ela se estrutura naquilo que a gente chama de patriarcado. E não só no patriarcado, né? A gente pode pensar no patriarcado, no capitalismo,
e na colonialidade que vem por meio do racismo. Todos esses 3 elementos, eles vão estruturar a sociedade, a forma como a gente encara as nossas práticas. E as nossas práticas violentas, elas vão partir desse princípio. Quer dizer, não é só porque a gente convive numa sociedade patriarcal que submete e que oprime as mulheres, é que a gente vai sofrer violência de gênero. Se a gente não pensar no recorte de raça, se a gente não pensar no recorte de classe. Por que eu digo isso? Eu trouxe um dado aqui para a gente pensar, infelizmente eu não posso projetar para vocês, mas a gente tem dados do IPEA, né, que é o Atlas da Violência desse ano, que saiu agora, em 2021, ele traz os dados de 2019, porque ele traz sempre 2 anos antes, né? Ele diz lá que em 2019 a gente teve 3.737 mulheres que foram vítimas de homicídio. Ele não traz como feminicídio, né? Ele traz como homicídio, porque ele não faz esse recorte com relação a gênero. Mas ele diz que as mulheres, então, 3.737 mulheres foram vítimas de homicídio no ano de 2019, que é o último ano de análise, tá? Isso significa que a gente tem mais de 10 mulheres mortas por dia no país, né? Desse total, 66% dessas mulheres eram negras. O que isso significa? Significa que a gente não pode olhar só para a violência de gênero com um recorte relacionado a gênero. A gente precisa pensar também no recorte de raça, a gente precisa pensar também no recorte de classe. Porque se as mulheres morrem, e morrem muito no Brasil, as mulheres negras morrem ainda muito mais, né? E é nosso papel refletir o porquê que isso acontece. A gente tem dados também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que trazem que a variação, né, entre 2019 e 2020, com relação aos crimes de lesão corporal, ameaça, estupro de vulnerável e feminicídio, eles tiveram os seguintes variantes, tá? Na proporção de cometimento no Brasil. No Brasil, a gente teve, então, entre 2019 e 2020, um decréscimo, ou seja, diminuiu em 9% os casos de lesão corporal. E isso foi muito semelhante no Rio Grande do Sul, tá? Teve um decréscimo de 9,9%. De ameaça, de 15,9% também diminuiu. No Rio Grande do Sul também, esses dados foram muito semelhantes. O estupro, a gente teve uma diminuição também de 34,4% no Brasil e de 22,6% no Rio Grande do Sul. Estupro de vulnerável diminuiu 20,4% no Brasil e 22% no Rio Grande do Sul. O que eu quero dizer com isso, gente? Esses dados, eles refletem a variação entre 2019 e 2020. 2020, que foi o ano passado, foi o ano de pandemia. A gente teve uma diminuição nesses dados de uma forma geral, ou seja, diminuiu o número de casos de mulheres que foram vítimas de violência ou diminuiu o número de registros? A análise que a gente faz é que, na verdade, não diminuiu a violência, né? A violência, ela não vem diminuindo nos últimos anos, ela não vem diminuindo na última década, muito pelo contrário, ela vem aumentando, mas a gente teve uma diminuição nos registros, e é por meio dos registros, então, que a gente tem essas análises, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Por que a gente teve diminuição dos registros? Porque, em razão da pandemia, as mulheres ficaram mais em casa, tiveram menos acesso aos serviços, né, tiveram menos possibilidade de registrar essas ocorrências, e aí dá uma falsa sensação para a gente, se a gente for olhar esses dados, de que a violência contra a mulher, ela diminuiu entre 2019 e 2020. O dado de 2021 a gente não tem, né, porque 2021 ainda não terminou. Contudo, se a gente observar os dados sobre o feminicídio, que é a violência de gênero, né, que é a morte da mulher em razão de ser mulher, a gente teve um acréscimo no Brasil de 24,4% entre 2019 e 2020, e no Rio Grande do Sul a gente também teve um aumento de 1,9%. O que isso significa, né? Significa que feminicídio a gente não tem como esconder.
né? Não tem como a gente esconder, simplesmente desaparecer com essa mulher e ninguém fazer o registro. Então, como o feminicídio ele é um crime que deixa vestígios sociais, quer dizer, as pessoas observam, né? É visível, não tem como não ser evidente que aquela mulher morreu. Esses registros, eles são fiéis, ou pelo menos mais próximo da realidade. E aí demonstra que a violência contra a mulher aumentou entre 2019 e 2020. Quer dizer, a gente teve uma diminuição de registros de violência contra as mulheres de uma forma geral no ano da pandemia, mas a gente teve um aumento no número de feminicídios. Então, a violência, ela não diminuiu, né? Por que a gente tem isso? A gente tem isso porque vive num país, numa sociedade extremamente machista, né? E a gente pode observar isso, por exemplo, aí vou trazer um pouquinho das discussões com relação ao direito, na nossa história da nossa legislação. A gente tem uma história da legislação também extremamente machista, né? Quer dizer, a gente tem impossibilidade de voto das mulheres no Brasil até 1932, que também reflete uma realidade mundial, né? Quer dizer, várias mulheres no mundo também não votavam durante esse período. A gente tem as mulheres sendo consideradas incapazes, civilmente falando, quer dizer, sendo equivalentes a crianças ou menores de idade, né? Até a década de 60 no Brasil. Isso vinha na nossa legislação, no nosso direito civil, e era algo considerado normal. A gente tem, até esse ano, até agora, se eu não me engano foi em abril, enfim, que o STF julgou a impossibilidade da gente usar a tese da legítima defesa da honra agora, em 2021, né? Até esse momento, a gente ainda tinha advogados e advogadas do Brasil inteiro que utilizavam a ideia de que se as mulheres eram mortas pelos seus companheiros, eles, na verdade, estavam defendendo a sua honra. Era legítimo matar uma mulher para defender a sua honra. E isso, apesar de ser questionado em maior ou menor grau, continuava sendo utilizado até ontem, quase que em sentido literal. A gente tem, por exemplo, um crime de adultério que foi modificado agora, há muito pouco tempo atrás, a questão nesse século ainda, né, na última década. E o crime de adultério, ele surgiu para perseguir, para punir mulheres, né? A gente tem no nosso Código Penal, tinha, né, agora a gente não tem, eu falo a gente tinha, porque eu estou falando da história da legislação um pouquinho, a gente tinha a figura da mulher honesta. Só poderia ser vítima de estupro, só era considerada vítima de estupro e de outros crimes sexuais aquela mulher que fosse considerada honesta. E o que era uma mulher honesta? Era aquela mulher que não era da vida, né? Que não se dava ao desfrute, que era uma mulher que ficava em casa, cuidava dos filhos, que performava todo esse padrão que era esperado para ela, né? Isso significa que as mulheres que de alguma maneira não performavam essa ideia, né, da mulher do lar, né, uma bela recatada do lar, enfim, elas poderiam ser vítimas de estupro e estava tudo bem, né? Acontece que a gente tem uma luta histórica do movimento feminista, que é um dos maiores movimentos sociais que a gente tem no último século, né, no século XX, e esse movimento feminista foi muito forte, e é muito forte no Brasil, né, especialmente agora nessa nossa última década, e há uma luta, né, já desde os anos 70 do século passado, os anos 80, né, num primeiro momento, por exemplo, para a criação das delegacias de atendimento às mulheres, depois numa luta, né, para criação de uma lei de proteção, né, que a gente chama de Lei Maria da Penha. Ela teve o nome da Maria da Penha, em razão, né, do fato que aconteceu com a Maria da Penha, que foi vítima de 2 tentativas de feminicídio pelo seu ex-marido. Então, foi um processo que aconteceu há 15 anos atrás, né, e que mudou, de certa forma, ou melhor, não mudou, né? Trouxe a visibilidade daquilo que talvez a gente não enxergava. Por que eu falo aquilo que talvez a gente não enxergava? Porque a gente não discutia a violência contra a mulher nos espaços. A gente não discutia, por exemplo, eu me formei em Direito em 2006, no ano
da lei, né, no ano que a lei entrou em vigor, e a gente não discutia isso nos currículos dos cursos de direito. E acabava que os juristas, de uma forma geral, e o Poder Judiciário também não enxergava a violência contra a mulher como algo que fosse relevante, né? Era colocado em segundo plano em alguma medida. Disso a gente teve outras legislações, né? A gente teve a lei do assédio sexual, por exemplo, que ela é de 2009, que tornou crime o assédio sexual. A gente tem a lei do feminicídio, que ela é de 2015, que tornou uma qualificadora, né? Colocou o feminicídio como algo diferente, quer dizer, matar uma mulher em razão dela ser mulher é diferente do que matar uma mulher num assalto, por exemplo, ou do que matar um homem num crime de trânsito, né? Depois a gente teve uma legislação sobre importunação sexual, né, que para todos esses assédios cotidianos que a gente sofre no nosso dia a dia, que antes não eram considerados nada, elas passaram a ser crime. E agora, recentemente, esse ano, a gente tem uma lei, então, que é a lei da violência psicológica, que coloca, então, a violência psicológica como um crime, né, no Brasil. Criminaliza de forma específica a violência psicológica. Qual que é a minha discussão com relação a isso, né? A minha discussão com relação a isso é que, apesar da gente ter todas essas legislações, né, da gente ter um avanço em alguma medida, da gente conseguir discutir isso de uma forma mais aberta nos espaços públicos, nas escolas, na televisão, a gente conseguir ter campanhas, né, ainda assim as mulheres continuam morrendo, ainda assim as mulheres continuam sendo vítimas de violência, como eu coloquei ali nos dados para vocês. E por que que isso continua acontecendo? A leitura, então, que eu faço nesse sentido é que a gente tem um uso simbólico do direito penal e desses processos de criminalização, e a gente acaba legitimando um sistema que é o sistema penal, e aí, na minha visão, né, pessoal, a gente o faz de maneira um pouco equivocada. Por quê? Porque o sistema penal, ele é máquina de moer gente, né? O sistema carcerário, ele não é feito para que as pessoas saiam de lá melhores, né? E ele não impede o cometimento do delito, né? As pessoas não, os caras não deixam de matar as mulheres porque agora feminicídio é crime, né? Ou porque tem uma pena mais alta, tanto é que os índices de feminicídio não diminuíram desde que o feminicídio... Assim, o processo penal também, infelizmente, ele afasta a mulher do processo, né? Quer dizer, ela não tem possibilidade de discussão ali, né? Ela é só uma testemunha do que aconteceu com ela, mas ela não tem voz, né? Ela não pode dizer o que ela acha que tem que ser feito com esse sujeito, ou né, o que deve acontecer. E ele é uma alternativa populista, né, e mais barata do nosso legislador. É muito mais fácil para quem está criando lei, criar uma lei que diga que tal conduta é crime, do que efetivamente criar uma política pública que venha a reduzir a violência contra a mulher ou qualquer outro tipo de violência. Quer dizer, é mais fácil só eu dizer que violência psicológica é crime, e aí o sistema penal que se vire com isso, do que pensar em políticas públicas que geram uma quantidade de recursos muito maiores, né, para a gente tentar, de alguma forma, chegar no cerne do problema. E qual que é o cerne do problema? É o fato da gente viver numa sociedade que é extremamente machista e que é extremamente opressora com relação às mulheres. Infelizmente, essas legislações penais, elas não reduzem a violência, mas é o que a gente tem, né? Então, é o que a gente tem para hoje, né? É a forma como as mulheres têm de efetivamente salvarem as suas vidas, né? A partir de uma medida protetiva com relação a esses homens que as estão violentando, mas penso que a gente precisa ir além, a gente precisa repensar para além disso, quer dizer, porque o sistema penal, ele vai agir depois que a violência aconteceu. Depois que essa mulher foi violentada, é que o sistema penal vai ser chamado, né? E como é que eu faço para que ela não seja violentada? Para que ela não sofra essa violência? E aí penso que a gente precisa repensar as nossas práticas, e aí dentro das escolas, dos espaços, né, todos os quais a gente está inserido. A gente precisa repensar as masculinidades, né? Porque
me parece que a gente já tem conversado bastante com as mulheres. As mulheres estão empoderadas, a gente já sabe dos nossos direitos, né? A gente já tem 15 anos aí de legislação Maria da Penha, que está veiculada em todos os espaços, mídia, etc, etc. E a gente sabe que a gente pode registrar um boletim de ocorrência, a gente conhece os mecanismos lá do Disque 180, né? A gente sabe onde procurar. Mas por que essa violência continua acontecendo mesmo assim? Continua acontecendo porque talvez a gente esteja pecando em não discutirmos e não repensarmos as masculinidades com relação àqueles sujeitos que são os que estão nos oprimindo, que são os homens, né? Então a gente precisa... Marilise, está terminando meu tempo? Tem mais 5 minutinhos? Já está terminando, tá? A gente precisa pensar as masculinidades, então, hegemônicas, né? Essa ideia de que os homens, eles precisam ser de uma determinada forma. Desde que a gente nasce, desde que a gente está na barriga da mãe, né? A gente já pensa como os meninos têm que ser e a gente já tem essa expectativa de gênero com relação aos meninos e com relação às meninas, mas com relação aos meninos é também bastante forte, quer dizer, ele tem que ser um sujeito forte, macho, viril, ele tem que brincar de lutinha, ele tem que ser um sujeito que não leva desaforo para casa, ele tem que ser alguém que se impõe, né? A gente não coloca um menino para fazer balé, por exemplo, porque a gente, além de viver numa sociedade que é bastante machista, a gente também vive numa sociedade bastante homofóbica, né? Que a gente pensa que qualquer coisa que está relacionada ao feminino vai transformar necessariamente esse menino ou em gay ou em mulher. E a gente continua, então, estimulando esses processos que são violentos na formação da subjetividade desse sujeito. E aí a gente precisa também pensar uma outra categoria que eu chamo de machismo recreativo, que é o que está inserido no nosso cotidiano. Piada, né? Que mulher dirige mal, que mulher não serve para matemática, não serve para ciências exatas, que mulher serve só para ser comida, né? Todas aquelas piadinhas que vem naqueles... que agora a gente está à distância, né? Vem nos grupos de WhatsApp dos homens, né? Quem tem contato com homem que tem grupos só masculinos sabe como é que isso funciona. Todas essas questões que objetificam, que colocam a mulher num local de subalternidade, elas precisam ser repensadas por nós, né? Precisam ser repensadas também as questões relativas à cultura do estupro, né? Quer dizer, quando eu acho que aquela mulher, quando o menino, quando o homem, enfim, acha que aquela mulher, ela está disponível para ele, e que ela pode ser utilizada da forma como ele quiser, eu estou estimulando a violência, né? E como que a gente faz isso, né? A pergunta de $1 milhão. Penso que é o nosso papel enquanto educador, enquanto educadora, refletir e desconstruir continuamente, quer dizer, não aceitar quando a gente ouve, né, uma piadinha sobre mulher, porque mulher no trânsito, mulher no volante, perigo constante, tipo, como? Eu não entendi. O que tu quis dizer com isso, né? Ou tentar, de alguma forma, desde a mais tenra idade, desde aquelas crianças que a gente tem contato, até os nossos estudantes que são adolescentes, trazê-los para essas discussões, para se repensarem enquanto homens, né? Enquanto indivíduos que estão se construindo. E aí penso que a gente pode, talvez, pensar em projetos, em grupos, que sejam grupos reflexivos para homens, né? Pensar essas questões que a gente está fazendo aqui também com os homens, né? Trazê-los para esse debate. Por quê? Porque é papel da escola, da família e da sociedade discutir a violência contra a mulher. Enquanto a gente esperar do poder judiciário, né, e dos mecanismos de controle que resolvam o poder da violência, a gente vai continuar, na verdade, legitimando esse sistema que é feito para moer gente, como eu falei, né? Que é o sistema penal, que ele é feito única e exclusivamente para controlar os corpos das pessoas pobres, pretas e periféricas. Ele não é feito para prender homem branco que bate em mulher, né? Enquanto a gente continuar estimulando esse sistema e achando que esse sistema ele é o salvador, né, de alguma forma, quer dizer, cara, agora saiu uma lei que vai punir com mais rigor a violência psicológica, e eu achar que isso
vai me trazer algum conforto, ou que vai, de alguma forma, possibilitar diminuir a violência contra a mulher de forma exclusiva, na verdade, eu estou errando, né? Infelizmente, a gente sabe que a legislação por si só, ela não é varinha mágica, ela não tem o condão de resolver o problema da violência. E é isso. Então, agradeço, né, o convite, espero que tenha dado para entender, não sei se as gurias conseguiram fazer a tradução, senão ficou muito rápido. Obrigada, fico à disposição para perguntas. Obrigada, Aline. Muito esclarecedora a tua fala. Passamos agora a palavra para a Suelen Gonçalves. Antes disso, eu quero lembrar para que vocês façam o preenchimento do formulário de presença, que está lá no nosso chat do YouTube, para ganhar um certificado de participação do evento. Chamo então a Suelen, também tem 25 minutos para fazer a fala, fica bem à vontade, Suelen, e a gente entra 5 minutinhos antes do término para te avisar, certo? Palavra é contigo agora, depois a gente começa as perguntas. Então, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar nesse momento aqui compartilhando este painel, este momento de encontro, na perspectiva do IFSU, que já há um longo período, pelo menos eu acompanho, nessa perspectiva de pensar gênero, diversidade e ter um debate institucional sobre o tema. Então, saudar este momento, saudar então as colegas que estão na mediação, a Marlise e a Gislaine, a chefe do departamento de educação inclusiva, o quão é importante também a gente pensar esses espaços, né, como estratégicos nas nossas instituições, em nome da Rosane, e agradecer imensamente ao nosso reitor, o Flávio, e a professora Carolina Rodrigues, na qual eu recebi o convite para estar aqui, minha colega professora de Sociologia, que então recebeu a indicação do meu nome através de uma grande parceira e aliada, a Anne Cruz, que também é um pouco da inspiração de pesquisar, de estar também relativa às pesquisas na qual eu desempenhei. A Anne Cruz, enquanto uma gestora de políticas públicas, teve um papel muito estratégico. Então, eu vou me audiodescrever, minha audiodescrição. Eu sou Suelen Aires Gonçalves, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados à altura dos ombros, uso um óculos transparente, estou com um brinco claro, esse brinco em formato de uma conchinha, de um búzio, na realidade. Estou com uma blusa, uma camiseta verde, um verde oliva, podemos dizer assim. Estou no meu fundo, estou num ambiente claro, um ambiente de paredes brancas e de móveis brancos também. Então, nesse sentido, gostaria de trazer uma fala a partir, trazendo um pouco das inquietações da minha colega também, que teve nesse primeiro momento aqui conosco, a Aline, nessa perspectiva de falar a partir de onde os nossos pés pisam, né? E também agradecer imensamente as nossas intérpretes de Libras, a Daiane e a Elisa, por estarem também proporcionando que todas as pessoas possam, então, estar neste momento em diálogo com nosso diálogo, com a nossa proposta de construção. A minha fala vai trazer alguns elementos a partir da Suelen pesquisadora, que dedica-se, então, às pesquisas relacionadas à violência desde a graduação. Eu sou graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, na graduação, eu me dediquei a compreender os crimes de feminicídio na região central e de que forma que a imprensa local noticiava esses casos, né? Então, do quanto o papel da mídia também tem um papel estratégico de pensar imagens de controle de mulheres, ou seja, que mulheres terão os seus casos analisados, bem tratados, tanto pelo sistema de justiça quanto pela própria mídia local e oficial, podemos dizer assim, onde os papéis de gênero que bem a Aline apresentaram são muito presentes, né? Quem é a boa mulher, né? A ideia de boa e de má como se fossem questões, né,
com apenas essas duas possibilidades, né? E o quanto as intersecções de gênero, raça e classe, em especial raça e classe, informa quem tem o direito de ter, que vida é passível de luto e que vida não é passível de luto. Posteriormente, no meu período do mestrado, dedico, então, a minha pesquisa para refletir sobre os crimes de feminicídio no Rio Grande do Sul, pensando, então, a produção legislativa e a produção de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul e no Brasil. Obviamente que o meu período da minha dissertação de mestrado estava num contexto onde nós tínhamos políticas públicas de enfrentamento à violência, na qual eu tive o privilégio, então, de conhecer a nossa extinta Secretaria de Políticas para as Mulheres, a SPM, e lá, então, eu conheço a produção de políticas públicas na perspectiva macro de se pensar o Brasil e do como essas políticas de enfrentamento à violência poderiam, de alguma forma, estar enfrentando este crime, em especial o crime do feminicídio. Essa pesquisa me trouxe inúmeras inquietações, e aí a Anne Cruz, que também é socióloga, tem um papel muito importante nesse processo, porque ela era gestora de políticas para as mulheres, ela foi coordenadora da Central 180, que iniciou com um espaço de busca por informações e durante um outro período passou então a ser um canal de denúncia nacional e internacional, onde mulheres brasileiras em outros países também poderiam denunciar as suas violações de direitos em outros países e na nossa experiência nacional. E essas inquietações de pensar os índices de feminicídio no Brasil, no Rio Grande do Sul, as intersecções de classe e raça, produziram mais inquietações. Eu concluo a dissertação com muito mais dúvidas do que certezas sobre como proceder e muito em especial sobre o papel das políticas públicas. Porque já naquele período, a minha dissertação é de 2017, eu concluí a minha dissertação em 2017, e naquele momento nós já estávamos com um processo de ruptura no nosso país, um processo de extinção de espaços de políticas públicas, e é isso que vivemos até os dias de hoje, e as primeiras políticas que foram atingidas foram as políticas públicas para as mulheres, as políticas públicas sociais, pensando no desenvolvimento econômico, social e político. Então, enquanto isso impactou fortemente, mas as minhas inquietações estavam sobre um campo de dados que desde esse período, desde a última década, já estavam informando que existia uma crescente do número de feminicídios, nessa perspectiva, bem como a Aline apresentou, a morte pelo fato dela ser mulher, essa morte com requintes de crueldade, com violação de direitos ao extremo, casos com violência sexual seguida de morte, ou seja, uma morte pelo fato da condição, né, de ser mulher, em que a violência de gênero, em que o poder de um corpo sobre o outro está ali evidenciado nesse corpo, e não só no corpo que está marcado pelas mais diversas formas de violência, mas nesse cenário social deste crime, seja a sua casa, seja as suas vestes, seja os seus pertences, ou seja, o crime de feminicídio, além de ser um crime anunciado, ele é um crime que deixa inúmeros cenários para a gente poder refletir do quanto a desigualdade na questão de gênero ela é muito presente em vida e em morte. E essas inquietações que eu trouxe da dissertação, que foi pensar esses índices que já apresentavam um aumento nos crimes de feminicídio, maiores índices, maior crueldade, também já apresentava uma curva crescente na perspectiva do feminicídio contra mulheres negras. E com todas essas inquietações da dissertação, dos espaços de diálogo, do movimento de mulheres e feministas, eu construo, então, o meu projeto de doutorado, que está em fase de conclusão. Estou no momento de conclusão da fase escrita e tenho que concluir a minha defesa agora ainda esse ano. E o meu tema da minha tese de doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
os feminicídios contra mulheres negras na intersecção de gênero, raça e classe, onde tenho como objeto de pesquisa os processos de casos de homicídios de mulheres que foram transitados e julgados pelo sistema de justiça gaúcho da década de 70 até a década atual, então uma amostra por década, na qual analisei 248 processos, na qual também fiz uma análise comparada entre mulheres negras e mulheres não negras para identificar o cenário social desse crime, quem é a mulher, quem é esse autor, aonde se deu esse cenário, é na sua residência, é em via pública, que tipo de instrumento foi utilizado, que idade que tem essa mulher, que idade tem esse autor passou pelo sistema prisional, como se deu esse caso? E nessa perspectiva, infelizmente, os meus achados são questões bem importantes para a nossa reflexão, que as desigualdades estruturais de gênero, de raça no Brasil, também se aplicam em vida, se aplicam pós-vida, no processo onde você torna-se um processo, uma peça, e que, a depender de quem é a vítima, a peça tem um tombo, ou tem um processo. Daqui a pouco nós temos casos com mais de 2.000 páginas, temos casos que são arquivados ainda no período do processo inicial com a polícia, na perspectiva do inquérito policial, e é arquivado, ou seja, em vida e em morte, algumas mulheres recebem um tratamento diferenciado pelo sistema inicial das polícias, a condução do inquérito, depois no processo de promoção ao Ministério Público e depois o processo no trâmite no sistema de justiça. E essas mulheres são as mulheres brancas, né? E as mulheres negras são as que mais morrem. E aí, nessas conexões, eu queria trazer uma reflexão pensando o período, né? Trazendo, então, essas inquietações dessa Suelen que pesquisa, que dedica a sua vida à pesquisa acadêmica, de refletir um pouquinho com vocês o papel das políticas públicas. Então, a minha fala vai se dividir em 3 momentos. Uma dessa para falar sobre esse percurso de pesquisa, que diz muito sobre um lugar onde eu falo. Um momento sobre o debate sobre políticas públicas, tentando trazer também elementos da minha última experiência profissional, que é nesse papel de gestora. Então, eu transito nesse lugar enquanto pesquisadora, professora e, ao mesmo tempo, gestora. E vou falar para vocês que é um processo muito desafiador. Porque a gente pensar políticas públicas para as mulheres, a gente pode pensar num fenômeno muito recente na história do nosso país, bem como a minha colega Aline trouxe na sua fala, né? Esse diálogo, essa construção entre o movimento feminista e de mulheres com a academia deu-se, digamos assim, nos anos 60, 70, onde nós tivemos alguns casos, um caso em especial, que é o caso da Ângela Diniz, que ficou mais conhecido como o caso do autor, o caso do Doc Street. Então, quanto esse caso trouxe para a pauta política o tema dos crimes de feminicídio no Brasil. E aí a gente pode pensar, né, na intersecção de classe. Essa mulher era uma mulher branca da classe média alta, ou seja, de um espaço da sociedade do Rio de Janeiro, ao qual este crime ganhou uma dimensão nacional. Que outros casos teriam essa dimensão da pauta política do movimento social neste período? Então, trazer essa inquietação também é bem importante, para a gente pensar que essa relação entre academia e movimento produziu uma série de demandas na perspectiva de se pensar políticas públicas e também compreender esse fenômeno da violência contra as mulheres. Inclusive, a institucionalização de espaços de pesquisa sobre violência de gênero, né? A institucionalização sobre gênero no Brasil, pesquisas de gênero, também se dá nesse mesmo momento histórico. Então, pesquisas que nós tratávamos antigamente sobre questões da mulher, e aí a gente poderia pensar questões da mulher na economia, na vida política, dentre outras, mas a violência ganha corpo a partir desse período, e tem esse tensionamento, né, de pensar o papel do Estado, pensar o papel da academia e pensar o papel do movimento social. E nós temos a primeira experiência de políticas públicas ainda na década de 80.
que é o caso das delegacias especializadas, na qual nós tivemos a primeira delegacia sendo instituída no ano de 1986, ano, né, do meu nascimento, ou seja, nós contamos com delegacias especializadas no Brasil há 35 anos. Nesse sentido, pensar que as políticas públicas, para além da segurança, elas foram avançando ao longo dos anos 90 e muito em especial dos anos 2000. Mas as primeiras experiências ainda foram articuladas pelo movimento de mulheres e feministas. Não era uma pauta governamental, não era uma pauta na perspectiva dos governos municipais, estaduais, nacionais, ter um compromisso com a política pública, com a sua formulação, com recurso, porque não se faz política sem recurso orçamentário. Então, nesse sentido, quanto foi estratégico essa articulação para ter essa demanda. Então, a demanda por serviços especializados se deu a partir desse momento. Então, pensar casas-abrigo para mulheres em situação de violência, pensar centros de referência de acolhimento às mulheres nas cidades, pensar a política na perspectiva da segurança pública, então de pensar mais delegacias, enfim, pensar essa série de espaços institucionais foram datados a partir dos anos 80, em 90 muito em especial. E nos anos 2000, nós tivemos então a oportunidade de ter uma secretaria, um status de ministério no governo federal, que foi a Secretaria de Políticas para as Mulheres, e a partir dessa experiência pensar a pauta política na política pública em âmbito nacional. Mas nós gaúchos tivemos a experiência de ter a gestão que antecedeu o governo federal, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com a experiência do governo Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, com a criação de uma coordenadoria especial da mulher alocada no seu gabinete, que produziu políticas públicas para as mulheres e meninas gaúchas ainda na década de 90. Então, nós fomos pioneiros, e por sermos pioneiros, também nós fomos convidadas e convidados a compor o primeiro ministério no governo federal, na qual a primeira-ministra foi Emília Fernandes, gaúcha, e as primeiras equipes também de mulheres do Rio Grande do Sul, inclusive Anne Cruz, essa que me fez essa relação entre a minha pessoa e a Carolina, a professora Carolina, foi uma dessas primeiras gestoras do governo federal a pensar a política pública para as mulheres e pensar esse Brasil continental, dessa diversidade que é o nosso país, de pensar a diversidade das mulheres, de pensar que a política pública da região metropolitana teria um acesso nos rincões do Rio Grande do Sul, é outro acesso, pensar as mulheres que residem no Amazonas, que precisam se deslocar de barco, é uma outra política. Então, como pensar essa política nesse contexto? E aí, então, eu fiquei muito vislumbrada com essa possibilidade de conhecer essa política pública nacional, e as inquietações eram presentes ainda nessa chave de como pensar políticas que precisam ser transversais. Nós não podemos pensar a política pública para as mulheres na caixinha das mulheres, porque nós precisamos pensar desenvolvimento econômico, nós precisamos pensar acesso à educação, a gente precisa pensar geração de trabalho e renda, a gente precisa pensar a produção legislativa de como a gente vai acolher essa mulher. São tantas demandas para se pensar numa política pública que possa ser eficaz, que ela necessita de uma articulação interministeriais, entre secretarias, enfim. Precisamos de governos comprometidos com a vida das meninas e das mulheres. E aí, acho que esse grande desafio me trouxe inquietações que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês sobre possíveis falhas nessa rede e do porquê esses dados que bem a Aline nos trouxe ainda nos saltam aos olhos. Acredito que a pandemia nos trouxe um momento de reflexão muito importante. Primeiro, nós já vivemos e vivíamos num contexto de um país totalmente, majoritariamente desigual na perspectiva de gênero, onde nós mulheres nós temos o maior índice, digamos assim, de mulheres com formação, com inclusive anos de estudo, mas nós não estamos
nos espaços de trabalho na mesma perspectiva, nós estamos nos trabalhos mais precarizados, nós estamos nos trabalhos relacionados ao cuidado, à saúde, à educação, os menores índices de emprego, num contexto de desemprego, de pandemia, isso ficou muito mais nítido. Nós estamos em desvantagem nos espaços de poder e de decisão. Nós tivemos uma presidenta eleita democraticamente que foi impeachmentada, ou seja, nós não estamos nos espaços de poder e de decisão, é só ver também as câmaras municipais dos nossos municípios, é só a gente ver a composição do legislativo na Câmara Federal, onde nós somos menos de 13%, se não me falha a memória, de parlamentares mulheres, e nós somos a maioria de composição, digamos assim, populacional, e também nesse quesito pensando o nosso direito político, nós somos a maioria do eleitorado. Então, a desigualdade na perspectiva de gênero sempre foi muito nítida da nossa experiência nacional. Porém, na pandemia, a gente percebe que essa desigualdade ela toma uma proporção muito intensa. Na perspectiva de raça, idem. Nós somos um país marcadamente desigual na perspectiva de raça, onde nosso país foi o último país a abolir a escravidão. A escravidão no Brasil ela é uma produção que não foi concluída. Esses negros, na qual eu me incluo enquanto uma mulher negra, ainda estamos nos piores postos de trabalho ou no trabalho precarizado. Somos os que não possuem direito à cidade, na perspectiva de pensar desenvolvimento humano nas cidades. Nós residimos nas periferias, nós que temos os piores índices de acesso à moradia, somos os que estão na rua, somos os que estão nas casas mais precarizadas, nos espaços de ocupações nesse país e de favelas nesse país. Nós não estamos nos espaços de poder e de decisão, muito menos que as mulheres, então, espaços de câmaras, legislativo, no parlamento, em outras experiências legislativas e executivas, nós não estamos representados, e somos muito bem representados nos índices relativos à produção de morte. E essa produção de morte ela pode ser simbólica, quando nós estamos bem representados no sistema carcerário no nosso país, e ela pode ser a produção de morte física e política, no caso dos homicídios, onde os homens negros são majoritários, porque são esses corpos que são corpos a serem exterminados, e nós, mulheres negras, também neste rumo, né, dessas violações e dessas produções de mortes políticas e simbólicas. Nem nos espaços de poder e de decisão no qual nós estamos, no caso da nossa vereadora Marielle Franco, minha colega, inclusive, de profissão, nem nesse espaço nós temos as nossas vidas preservadas. Muito menos no espaço acadêmico. Eu sou uma das poucas professoras universitárias no espaço na qual eu sou docente. Dá para contar nos dedos de uma mão os professores negros universitários do meu espaço de atuação. Ou seja, essas desigualdades tão gritantes que sempre existiram, no contexto de pandemia, elas estão mais nítidas. E por estarem mais nítidas, o desafio de pensar políticas públicas para pensar o caso, que nós estamos falando que o enfrentamento à violência, torna-se ainda maior. E ainda maior a depender do contexto político na qual nós estamos inseridas, porque nesse contexto político, a ONU recomendou que nós tivéssemos políticas emergenciais para pensar o tema do enfrentamento à violência pelos países. E uma das alternativas era pensar políticas públicas de enfrentamento à violência, pensar espaços de decisão com mulheres participando, mas infelizmente a gente conhece o governo federal na qual nós estamos inseridos, ou seja, não houve participação nem popular, nem de mulheres para pensar as alternativas. Sugeriu também que houvesse discussão de pensar políticas a curto prazo, na perspectiva do acesso ao alimento, combate à fome e o enfrentamento à violência. Nós não tivemos nenhuma política sendo construída nessa chave, no Brasil e no Rio Grande do Sul. O que nós tivemos foi experiências legislativas buscando sanar esta questão, e a gente vê o caso
que foi apresentado no Rio Grande do Sul de abrigamento a mulheres em situação de violência, que foi apresentado no início da pandemia e que só no mês de agosto foi votado na Assembleia Legislativa, sendo que tinha um caráter de urgência, mulheres estavam em risco no Rio Grande do Sul desde o ano passado, e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou somente agora em agosto, e o governador sancionou e não deu aplicabilidade de como fazer para abrigar mulheres em situação de violência no Rio Grande do Sul. Ou seja, não há compromisso com a vida das mulheres e das meninas no nosso país e no nosso estado. E aí, para encerrar, que a Gislane já está presente, é sinal que o movimento está acabando, eu queria falar sobre essa experiência de ser gestora de políticas públicas atualmente. Então, eu sou diretora de políticas de prevenção. E pensar violência, a gente está falando do fenômeno que é um fenômeno social que é observado. Pensar que a prevenção é uma chave estratégica para que a gente possa viver numa sociedade livre de violências. E a gente precisa debater sobre o tema em todos os espaços possíveis, imagináveis, e o quanto a educação, na minha perspectiva, tem um papel muito importante. Então, onde eu trabalho, que é em São Leopoldo, nós temos a experiência de ter uma Secretaria de Políticas para as Mulheres. É um fenômeno quase que raro no nosso estado, nós temos 497 cidades no Rio Grande do Sul, apenas 2 com secretarias de políticas para as mulheres, então nós somos uma dessas 2. Então, de ter um gestor comprometido também com a pauta, né, com a vida das mulheres de São Leopoldo é muito importante para nós. Não somente ter a secretaria, mas ter uma rede de enfrentamento à violência articulada com os membros da sociedade civil, com as polícias, com a rede especializada e com o poder público atuando. Então, de pensar em projetos na perspectiva de prevenção, dialogando com as escolas, dialogando com os CRAS, com os CREAS, aonde chegam os casos de violência, para saber como tratar, como encaminhar, como dar seguimento, é muito importante. E essas questões que me inquietam desde a graduação, que eu relatei para vocês, são as mesmas que me inquietam até os dias de hoje. Como pensar uma política pública sem recurso, que é o nosso caso do dia a dia, compreendendo que há mulheres, e as mulheres são diversas. São mulheres que não acessam, que não estão nos índices que bem a Aline apresentou de denúncia, pelas mais diversas questões, ou por não ter acesso a fazer essa denúncia. Tivemos uma iniciativa muito importante que eu queria ressaltar aqui, das polícias no Rio Grande do Sul, de criar outros canais de denúncia, mas mesmo assim as mulheres tiveram poucos acessos, né, podemos dizer assim, durante o período da pandemia. Mas o quanto é desafiador pensar essa mulher múltipla, essa mulher que gostaria de denunciar e ter as condições de levar o seu caso adiante, e também da mulher que não quer denunciar e quer conhecer os seus direitos, ter condições de romper com o ciclo de violência num curto, médio e longo prazo, com um acolhimento e um atendimento psicossocial, com um atendimento jurídico, para que assim ela possa ter segurança de dar um passo importante para a sua vida, para a vida da sua família, na perspectiva de romper com o ciclo de violência. E essa política tem que ser transversal, e essa política precisa compreender essas interseccionalidades de gênero, de raça e de classe, senão a gente não atinge a quem nós deveríamos atingir, quem mora lá na periferia de Porto Alegre, quem está lá na periferia de São Leopoldo, que não acessa o Estado, que não acessa a política pública, que não tem acesso ao alimento, e é essas mulheres que nós temos que ter esse compromisso inicial. E nesse sentido, eu acho que isso responde à minha pergunta inicial. Por que do aumento do feminicídio contra as mulheres negras? Este alvo é um processo de um genocídio em curso contra a população negra desde sempre nesse país, assim como a população indígena. Não é à toa que o 50º feminicídio no Rio Grande do Sul é contra uma menina indígena. Isso diz muito sobre que corpos que devem ser exterminados neste país, infelizmente. E essas políticas precisam compreender este fenômeno a partir dessas relações de território, de raça, de acesso a outras políticas, porque, do contrário, nós estaremos salvando vidas de mulheres brancas no Brasil e nós deixaremos meninas e mulheres indígenas, negras, ciganas, dentre outras, sem acesso a um direito básico, que é o direito à vida. Então, nesse sentido, estou aqui à disposição
Agradeço imensamente Gislaine nesse momento, a Ana Lu e a Daiane por proporcionar esse momento conosco. Muito obrigada. Muito obrigada, Suelen. A gente fica embasbacado ouvindo as duas, né? Eu acho que a escolha das duas painelistas foi muito feliz. Parabéns, obrigada pela fala de vocês. Traz muita coisa mesmo para a gente pensar e para a gente discutir. E antes, então, de a gente dar prosseguimento, eu quero lembrar quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, para não esquecer de preencher o formulário de presença, né? Para vocês terem o direito ao certificado de participação no evento. Está lá no chat, é só clicar e preencher e enviar, tá bem? Também quero dar um alô para o pessoal que está no chat se manifestando. Quero agradecer todos os comentários. E dizer, né, tem pessoal aí de Pelotas, tem de Bagé, tem de Sapucaí do Sul, tem de Santana do Livramento, Passo Fundo também. Algumas pessoas são dos GEDs, né, dos grupos do Gênero e Diversidade dessas unidades. Tem servidoras, servidores, tem discente também. Então, muito obrigada, pessoal, por estar acompanhando a live. Espero que vocês estejam gostando. E mandem as perguntas, porque daqui a pouco a gente vai lê-las aqui para a Aline e para a Suelen responder, tá bom? A primeira pergunta, então, eu acho que vai um pouco mais direcionada à Aline. Se a Suelen quiser responder, eu acho que também não tem problema, né? Ela foi uma pergunta trazida para o nosso chat no YouTube, né? E quando a Aline estava falando sobre a questão do feminicídio. Então, a pessoa pergunta qual que é o fator que determina se a mulher foi morta por feminicídio ou em um outro motivo, né? O que determina a morte dessa mulher ser considerada feminicídio? E aí ele cita, né, que a Aline traz os dados do Atlas da Violência contra a Mulher de 2019, então, foi 3.737 mortes de mulheres, e argumenta que a quantidade de homens mortos nesse período foi de 41.692. Então, Aline, se você pudesse fazer essa fala dessa questão do feminicídio e da diferença, né, da mortalidade entre mulheres e homens. Não sei se vocês querem que eu faça a próxima pergunta, ou se a gente vai respondendo essa e depois a gente faz as outras. Eu acho que eu posso responder essa. Pode ser? Eu acho que a Suelen também já falou bastante sobre isso, né, na fala maravilhosa. Fiquei encantada aqui, porque eu acho que a gente de alguma forma se complementou, né, falando, né, eu suscito a ideia da gente pensar para além do sistema penal e pensar em políticas públicas, e vem a Suelen fala sobre as políticas públicas. Mas a pergunta especificamente, a primeira pergunta, né, que é com relação a como é que se sabe, como é que é a pergunta mesmo? Como é que se sabe se a mulher foi morta em razão de gênero, né? É essa a questão. Bom, primeiro que a pessoa que perguntou, claro, qual que é a dúvida dela, mas tem duas questões para pensar, né? Uma, com relação ao Atlas da Violência, que traz esses dados, é uma coisa, né? Outra coisa é com relação ao sistema judiciário e à polícia de uma forma geral, né? O sistema judiciário faz, e a polícia, enfim, faz investigação, né? Então, quando se faz a investigação, evidentemente que se colhe dados e elementos desse crime, e aí vai se poder tipificar, que a gente chama, né, que seria categorizar se essa mulher foi morta num assalto, por exemplo, se essa mulher foi morta numa briga, qualquer coisa parecida com isso, ou se essa mulher foi morta em razão da condição de gênero, quer dizer, em razão deste homem querer ter essa mulher como sua propriedade, não permitir que ela exerça sua livre determinação, enfim. Em geral, esses casos de violência de gênero, eles acontecem dentro do contexto de violência doméstica e familiar. Então, em geral, são cometidos por companheiros, né? Enfim, então, no contexto jurídico,
é assim que a gente faz essa avaliação, quer dizer, é a polícia que vai, por meio da sua investigação e depois dentro do processo penal, que vai determinar se tem ali a qualificadora do feminicídio. Agora, com relação ao Atlas da Violência, realmente, né, no Atlas da Violência especificamente, a gente não tem essa análise de se esse crime foi feminicídio ou se esse crime foi homicídio. Por quê? Porque o Atlas da Violência, quando ele coleta esses dados de morte, ele faz a categorização que ele faz é só da morte violenta. Então, ele não utiliza, por exemplo, os dados da polícia. Então, não tem como a gente saber se foi categorizado como feminicídio ou como homicídio, tá? O que o Atlas da Violência depois faz é fazer uma análise das mulheres que morreram dentro da sua casa, tá? Então, mulheres que morreram dentro da casa, e aí é uma inferência que a gente faz, a gente não, né? As pessoas lá do IPEA, os pesquisadores do IPEA, fazem essa inferência de que se as mulheres morreram dentro da sua casa, de uma forma geral, elas provavelmente foram vítimas de violência de gênero, tá? Isso é uma questão com relação ao Atlas da Violência. Contudo, os dados que eu trouxe do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que são outros dados, esses utilizam os dados da polícia, e aí nos dados da polícia já tem lá, quando o registro da ocorrência foi feita, se esse registro foi de feminicídio ou se esse registro foi de homicídio. Então, esses dados, eles são talvez até um pouco mais, eu não diria que fiéis, mas mais fáceis da gente interpretar, né? Agora, com relação à questão dos homens morrerem mais, sim, é fato, os homens morrem mais, né? Acontece que a gente precisa pensar por que esses homens morrem mais. Esses homens, eles não morrem numa situação de violência doméstica. Eles não morrem porque as mulheres matam eles. Isso não acontece no Brasil, isso é uma falsa simetria. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, né? Os homens não morrem porque suas companheiras matam eles. Os homens morrem em situação de violência no Brasil, razão de diversos fatores. Então, dentro desses 41 mil, né, aí que a pessoa perguntou, tá, os homicídios, estão também as mortes violentas no trânsito, porque, na verdade, essas são mortes violentas, né, não são homicídios, são mortes violentas, esses 41 mil. Então, tem os homicídios, tem as mortes de trânsito, tem os suicídios, então tudo isso está dentro desse número. E por que os homens morrem mais? Em razão daquele fator que a gente conversou, né, que é a masculinidade. A masculinidade hegemônica, né, e que eu chamo também de masculinidade compulsória, porque me parece que não há um outro jeito de ser homem, né, dentro de uma sociedade que é extremamente homofóbica como a nossa. Os homens são estimulados a produzirem violência, né, quer dizer, a forma como se colocam também é danosa para esses homens. Além disso, se a gente for fazer um recorte de raça e de classe, e aí a Suelen trouxe muito bem para nós, esses homens que morrem de morte violenta no Brasil são homens pobres, pretos e periféricos, né? Quer dizer, a maior mortalidade que a gente tem de homicídios de homens no Brasil são homens negros. Os homens negros são o que ocupam majoritariamente a população prisional que a gente tem no país. Então, esse é um recorte que é preciso ser feito, e a gente precisa pensar por que isso acontece. Pensar sobre feminicídio, pensar sobre violência de gênero, não que a gente concorde que os homens morram, muito pelo contrário, né? A nossa discussão é como pensar em uma sociedade que seja menos violenta para as mulheres, mas também para os homens, porque se morrem essas 3 mil mulheres por ano no Brasil, morrem esses 41 mil homens por ano, e esses homens, eles morrem também por esse fator que é a masculinidade compulsória, masculinidade hegemônica, o machismo, enfim. Quer dizer, isso mata mulheres e mata homens, na minha perspectiva. Não sei se respondi. Eu não sei se a Suelen também quer responder. Nós temos mais perguntas já para fazer. Acho que a gente pode avançar as demais perguntas. Tá bem.
Deixa eu ver aqui, a próxima é da Carolina. Ela pergunta para a Aline. Poderias nos dar exemplos de medidas protetivas? Como uma mulher pode requerer elas? E o atendimento nas delegacias especializadas, como deve ser? As mulheres podem fazer o registro, né, da ocorrência na delegacia de polícia e solicitar a medida protetiva. Essa medida protetiva pode ser várias, né? A gente tem diversas medidas protetivas, mas a mais comum delas é o afastamento do agressor do lar, né, e o distanciamento desse agressor em relação a essa mulher. Ela pode requerer na própria polícia, né? E, em geral, essas medidas são deferidas no prazo muito rápido. Qual que é o problema disso, né? O problema é que a gente não tem um segurança sendo colocada na porta da casa dessa mulher. A gente não tem um segurança para acompanhar essa mulher todos os dias. A Brigada Militar não tem como fazer esse serviço, porque isso é inviável, né? Então, a medida protetiva ela é muito efetiva, né? Na medida em que a gente consegue ter um registro de que há esse processo de violência, de que já foi iniciado esse processo de violência, né? E de que é necessário o afastamento desse sujeito, mas a gente também não pode só esperar que ela seja salvadora da vida dessa mulher. Por isso que é importante a gente ter toda uma rede de apoio para dar, né, outras possibilidades para essa mulher. A Suelen falou sobre, por exemplo, as casas-abrigo, né? Aqui em São Borja, a gente teve a inauguração da casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência no mês passado. Até então a gente não tinha. Quer dizer, as mulheres que eram vítimas de violência, que solicitavam uma medida protetiva e que conseguiam, então, que esse sujeito fosse afastado do lar, elas ficavam morando na casa delas. Então, o cara sabe onde ela mora, né? Ou numa cidade pequena como a nossa, por exemplo, que tem 60 mil habitantes, essa mulher vai para onde? Ela vai para casa de um parente, ela vai para casa de uma amiga. Esse cara, ele sabe onde é que mora os parentes e amigas dela. Então, é importante que a gente tenha toda uma outra rede de apoio que dê possibilidades de salvar a vida dessa mulher nesse momento que é crucial, que é o momento que a violência está acontecendo, né? Mas o registro é feito na delegacia de polícia. Gurias, uma outra pergunta da Thaís Barros se existem dados ou pesquisas relacionadas aos índices dessas violências para as mulheres com deficiência. Sim, vou só encontrar aqui um material que foi divulgado agora pelo Atlas da Violência e são feitos infográficos. Eu adoro também esse sistema de infográficos porque ajuda a gente a trazer elementos. E então foi apresentada a violência contra pessoas com deficiência, né? Divididas também por tipos de deficiência. Eu acho que é bem importante para a gente refletir. Nós tivemos 7.613 casos em 2019, sendo deste todo 58,5 casos de violência doméstica, ou seja, estamos falando de mais da metade desses casos, e distribuídos por tipo de deficiência. Nós tivemos 39,4% no caso, mulheres com deficiência intelectual, 30% contra mulheres com deficiência física, 13,8% contra deficiências múltiplas, 9,4% de mulheres com deficiência visual e 7,3% dos casos com deficiência auditiva. O documento completo já tem maiores informações, mas este infográfico que eu acabei de encontrar sobre fizeram alguns recortes, era sobre as pessoas com deficiência. Outra questão, acho muito importante que essas pesquisas também tragam esses recortes, né, pensar, e que não são recortes, né, também são casos a serem analisados. Então, onde violência contra pessoas com deficiência, também este Atlas se propõe a pensar a violência contra a população LGBTQIA+, a violência armada num contexto, né, de acesso a armas de fogo como estamos no nosso país, a violência letal também contra mulheres indígenas, o quanto é importante a gente demonstrar essa diversidade de quem são as mulheres também nas pesquisas, e o IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem esse cuidado, né, Gislaine e Marlise, sobre o tema.
Suelen, uma outra pergunta que surgiu para você no fórum da Carolina também. Se tu pudesse falar para nós um pouquinho como é o ciclo de violência contra a mulher. Você poderia dar um exemplo de violência moral, violência psicológica e onde elas podem buscar ajuda nos seus municípios? Então, de pensar que nós podemos dizer, né, que essas mulheres estão em um ciclo de violência em que nós muitas vezes visualizamos a violência que nos salta aos olhos, que é a violência física, né, que é aquela violência, qualquer conduta que atinja a integridade dos nossos corpos. Então, essa violência nos chama mais atenção, essa está mais nítida para as mulheres, para as crianças, inclusive, né, para a população como um todo. Mas o quanto outras violências previstas pela Lei Maria da Penha também são importantes nessa identificação, na perspectiva de estar num ciclo de violência e como pensar essa construção de possibilidades outras, né? Como, por exemplo, a violência psicológica, né? Na perspectiva de se pensar qualquer conduta ou dano emocional na diminuição da autoestima dessa mulher ou que prejudique o seu desenvolvimento, as suas ações, o seu comportamento, ou seja, ameaças, constrangimento, humilhação, isolamento, de te isolar das tuas relações, da tua família, isso é violência psicológica, chantagem, proibição de ir e vir em determinados locais, ou seja, isso é violência psicológica, né? A violência moral, na perspectiva também, né, de pensar qualquer conduta que configure calúnia ou difamação ou injúria, nessa perspectiva de acusar as mulheres sobre questões que elas não realizaram, por exemplo, acusar uma mulher de traição, como bem nos trouxe a Aline, né, como que inclusive até pouco tempo era tipificado, né, no Código Penal, emitir juízos de valores, né, sobre essa mulher, expor a tua vida íntima, ou algum xingamento, alguma forma de que ataque essa índole, esse desenvolvimento desta mulher. Isso também é violência, está nesse debate da violência moral. E um outro bem importante, que é a violência patrimonial, que ela, de alguma forma, ela apresenta, se configura nessa ideia de reter, subtrair ou destruir o teu patrimônio, a tua casa, o teu documento de identidade, os teus objetos de trabalho, teus documentos, teus bens, ou seja, recursos econômicos, incluindo, né, o que pensa você, a sua família, ou seja, controlar o teu recurso financeiro, deixar de pagar pensão alimentícia para os seus filhos, extorsão, estelionato, isso é violência moral. Sem contar também os crimes de violência sexual, que também são os mais nítidos, né, porque são, infelizmente, crimes, né, nessa perspectiva de alguma ação sexual não desejada, e o quanto também é importante, né, a gente estar atento a essas questões. E assim que a gente consegue identificar algum desses casos, dos que são previstos na Lei Maria da Penha, a ideia, o que nós pensamos, né, é de que essa mulher possa buscar um espaço de acolhimento na sua cidade, na sua região, uma porta de entrada para um serviço na sua cidade. Algumas cidades nós contamos com centros de referências em atendimento à mulher em situação de violência, que pode prestar um serviço de um atendimento jurídico, psicológico e de assistência na perspectiva de apresentar os direitos que essas mulheres têm para que possam, então, pensar nesse rompimento com essa situação de violência na qual elas estão inseridas. Tem algumas cidades que possuem as delegacias especializadas que também cumprem com esse papel, ou uma outra delegacia. E nós temos realidades muito diversas no nosso estado, e eu acho que esse também é um grande desafio, né? Cidades que têm uma rede mais ampla, como pensar abrigamento, como pensar sistema de justiça com uma vara especializada, contar com, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que no Rio Grande do Sul tem um papel muito estratégico de atender, acolher as mulheres com medidas protetivas na perspectiva de garantia das suas vidas, mas são políticas que estão ainda em alguns territórios, nós não temos ela num território, uma abrangência estadual, ou seja, busque informação na sua cidade, tem cidades que tem CRAS, que tem CREAS, que pode também, né, na rede de assistência,
também trazer informações relativas, né? E o grande desafio é pensar em cidades com uma rede de enfrentamento à violência que seja múltipla, que essa mulher tenha inúmeras portas de entrada na busca por direitos e que a porta de saída seja ela ter esse processo, né, concluído com a sua humanidade preservada e podendo romper com esse ciclo de violência, né? Então, eu estou num lugar privilegiado em São Leopoldo, que nós temos uma rede 99% completa, só falta um índice na perspectiva do que seria uma rede de enfrentamento à violência, que seria, então, o nosso manual, podemos dizer assim, que é um protocolo nacional da rede de enfrentamento. Nós, em São Leopoldo, só não temos a casa de passagem, que seria esse espaço transitório para que essa mulher pudesse, então, acessar ou reorganizar a sua vida, mas todos os demais organismos da rede nós contamos, mas não é a realidade da maioria das cidades. Então, o quanto a gente pode pensar outras estratégias, né? Dialogando com a segurança, dialogando com a assistência, ou dialogando com um serviço especializado, se ele houver na sua cidade. Busque informação e denuncie. Obrigada, Suelen. Tem mais uma pergunta, então, que a gente preparou para fazer para vocês. E bom, as do chat já foram todas. E então, bom, é a última pergunta. Ano passado, eu tive, né, o privilégio de concluir um mestrado, que foi na área de ensino, e que me possibilitou também pesquisar um pouco sobre violência de gênero contra mulheres, e que eu apliquei no Instituto Federal, né? E aí eu pude entrar em contato com uma parte da história da educação e dos espaços escolarizados no Brasil, né? As escolas, principalmente. E foi aí que eu vi que a constituição da própria educação, ela também é permeada de violências e de machismos, né? Então, desde a concepção, né, de que educar crianças, por exemplo, é trabalho para mulheres, porque passa por essa construção, né, do magistério como sendo uma continuidade, uma ramificação da maternidade. Mas pensando nessa formação acadêmica, técnica, profissional, né, que pauta os institutos federais, nós temos uma divisão muito profunda, né, de atuação de gênero. E aí, tomando como exemplo, né, os IFES, é muito clara essa diferença na composição das turmas, por exemplo, e até do corpo docente também. Nesses nossos cursos técnicos e nas graduações. E que isso depende da área, né, a qual esses cursos estão voltados. Por exemplo, as áreas mais tecnológicas são tidas como masculinas. E as que são voltadas à cultura ou aos cuidados são tidos como cursos mais femininos, né? É uma construção social, histórica. E aí, então, considerando essa construção histórica e essa concepção social, né, de que tecnologia, trabalho, ciência são áreas masculinas, isso acaba tornando os institutos federais espaços bem propícios para se reproduzir as violências, as desigualdades de gênero, né? E aí, como vocês veem o papel institucional? Eu queria saber das duas, né? Sobre esse debate. E também, não só no debate, mas na atuação também, formadora, né? De cidadãos, de cidadãs, de profissionais para essa sociedade que é tão desigual e onde essas desigualdades invadem as instituições de ensino, né, de uma forma muito violenta. E aí, até para além disso também, que eu vi muito na fala de vocês, né, nos casos onde a violência ela é judicializada, como essas instituições que são de ensino, né, da educação, devem atuar. Porque a gente sabe também que as instituições de ensino elas não vão fazer tudo sozinhas. Mas como é que se dá essa atuação, até onde vai, e qual é o papel das instituições de ensino para vocês, assim, nesse combate à violência?
Posso? Gislaine, muito legal a tua pergunta, é algo que me inquieta muito, assim. Vocês falaram ali do meu mini currículo, né? Eu sou mestre em ciências, a minha formação toda na área do direito é da criminologia, né? Mas eu, quando comecei a dar aula no IFE, aqui no Campus São Borja, em 2012, até então eu vinha de uma formação não, eu vinha de um trabalho enquanto docente em cursos de direito, né? E nos cursos de direito a gente tem bem dividido homens e mulheres, assim, hoje em dia a gente já tem bem equânime, até mais mulheres de certa medida do que homens, mas quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma realidade completamente diferente da minha. Nós temos aqui, nos nossos cursos integrados, né, 2 eixos tecnológicos. Um, que é o turismo, hospitalidade e lazer, e nós temos o curso de eventos, e o outro, que é o informação e comunicação, a gente tem o curso de informática. E o nosso público se divide basicamente em meninas fazem eventos, meninos fazem informática. E aquilo, apesar de eu saber, porque a gente sempre ouvia falar e tal, né, de que era assim, quando a gente enxerga essa realidade, é muito forte, né? Quer dizer, eu entro numa sala de aula que eu tenho, por exemplo, sei lá, 40, agora eu tenho no 3º ano de eventos, não sei se eu tenho alunos acompanhando aqui, mas eu tenho 3º ano de eventos, eu tenho 41 meninas e 2 meninos, se eu não me engano, né? E no curso de informática ele é inversamente proporcional. E aí eu me questionei muito sobre isso. Tá, mas por que isso acontece? Da onde que isso vem? E aí eu fui fazer um mestrado em educação na UFSM. O meu problema da minha pesquisa era sobre as meninas que fazem esses cursos que são historicamente masculinos. No meu caso, eu pesquisei as nossas alunas que fazem o curso da informática, mas eu ainda tenho a inquietação com os meninos que fazem eventos, que eu ainda não consegui chegar neles, né, fazer essa pesquisa. E isso é fruto da divisão sexual do trabalho, né, quer dizer, há um espaço que é historicamente determinado para homens e para mulheres no mundo, né, de uma forma geral. Quer dizer, essa concepção que a gente tem de que as mulheres são mais afetuosas, amorosas, gentis, né, e que os homens são mais objetivos, mais fortes, másculos, viris, etc., isso afeta em todas as dimensões da nossa vida, inclusive os nossos gostos, porque a gente aprende a gostar daquilo que a gente gosta, né? Porque uma questão que eu fazia, que eu pensava assim, tá, mas eu perguntava para os alunos, né, da informática, tá, mas por que só tem menino aqui? E eles me respondiam, porque as gurias não gostam, as gurias não gostam de fazer informática. Tá, mas por que elas não gostam? Porque a gente aprendeu a não gostar. A gente não é estimulada desde a nossa infância àquilo que é visto como algo masculino, né? Então, a gente precisa primeiro, enquanto instituições, né, que trabalham com essa realidade, primeiro é se dar conta dessa realidade, apreender no sentido de captar essa realidade como algo nosso. Quer dizer, isso é real? Isso é real. Isso é da nossa biologia. A gente não gosta de informática, nós mulheres, né? Porque nós somos mulheres e nascemos com vagina e com útero, ou porque nós fomos construídas socialmente a não gostar, e os meninos vice-versa. Bom, quando a gente se dá conta que a gente foi aprendida, né, que a gente foi ensinada a não gostar ou a gostar de determinada área, tudo aquilo que é aprendido pode ser desaprendido e vice-versa. E aí a gente pode pensar em outras políticas para fortalecer as meninas que ingressam ou que vêm a ingressar nos cursos de informática e os meninos que, no nosso caso, né, e os meninos que vão ingressar nos cursos de eventos. Isso faz parte das políticas educacionais que a gente tem que ter. E aí eu acho que a instituição de vocês, assim como a minha, né, que tem núcleos de gênero e diversidade, cumprem de alguma forma esse papel, fazendo essas discussões e esses diálogos. Agora, a gente precisa ir além, a gente precisa chegar nas nossas comunidades e fortalecer essas estudantes desde que elas estão no ensino fundamental, e eu já acho que tem que ir mais, eu já acho que tem que ir lá na educação infantil mesmo, né? E esses meninos também, de que eles têm
de que é possível aprender de forma, né? É preciso aprender que eles podem estar em outros espaços. E aí também fortalecer os educadores, de uma forma geral, porque essa estrutura, ela se dá desde a educação infantil. Quer dizer, quando eu separo a fila de meninos e meninas, quando eu coloco a bola para jogar futebol para os meninos e quando eu estimulo as meninas a fazerem balé, quando eu separo os brinquedinhos, as panelinhas, não sei o que, para as meninas e os robôs para os meninos, eu estou direcionando, né, essa divisão sexual do trabalho, que ao fim e ao cabo é o que é um dos fatores de opressão muito forte, né? Quer dizer, a gente conseguiu em alguma medida ingressar no mundo do trabalho, né? O movimento feminista nos fez, e nós fizemos, né, essa luta e conseguimos ingressar no mundo do trabalho, mas a gente não conseguiu romper com as amarras do trabalho doméstico não remunerado, por exemplo. A gente continua sendo sobrecarregadas nas nossas casas, a gente continua sendo as pessoas que estão nos grupos, eu não sei se vocês têm filhos, eu tenho uma filha de 7 anos, e nos grupos da escola só tem mãe, né? Como se todo esse trabalho girasse, esse trabalho de maternidade, de cuidar dos filhos e tudo mais, girasse única e exclusivamente em torno da mulher. Então, a gente precisa pensar nisso enquanto instituição de uma forma séria, né? E também com os nossos colegas servidores e servidoras, porque a gente não vai conseguir modificar e reduzir, né, essas desigualdades que também vão se operar lá no futuro em uma questão de violência, se a gente não mudar também a nossa própria mentalidade enquanto educador e educadora. Acho que é isso, mas não tem fórmula, né? A gente tenta, mas a gente, né, não tem basicamente fórmula. Mas assim, uma coisa importante só, já estou concluindo. Aqui a gente tem conseguido nos últimos anos, eu tenho feito esse monitoramento, eu acho que há uns 5 anos mais ou menos, dos índices de meninos e meninas, e de forma lenta a gente tem conseguido já quase equalizar o ingresso, pelo menos. A permanência é mais difícil, por exemplo, a gente tem mais meninos que desistem dos cursos femininos, por exemplo, eles desistem ao longo do tempo, mas o ingresso a gente tem conseguido, em alguma medida, equalizar. Então, o nosso trabalho também não é só no ingresso, mas na permanência desses estudantes, né? E é um trabalho cotidiano. Vou, então, trazer uma experiência a partir dessa mais recente da minha vida multifacetada, como eu disse para vocês, né? Um pé na pesquisa, um pé acabando o doutorado, outro pé na gestão pública e outro pé na docência universitária, mas diferente de vocês, eu trabalho numa instituição privada de ensino que se propôs a pensar um pouco fora da caixa, e eu acho que é bem essa palavra, né? Pensar fora da caixa, quando a gente se propôs a pensar um curso em formato de MBA, na perspectiva de trazer todo esse debate que não é visto em currículo, porque nós temos que debater currículo, nós temos que debater que tipo de profissionais estão passando pelas nossas licenciaturas se a gente não fala sobre gênero, se a gente não fala sobre desigualdade racial, se a gente não fala sobre inclusão, né, e educação. Então, eu tenho uma oportunidade gigante, na realidade, de pensar uma prática docente já nessa perspectiva, né? Neste curso que se propõe a pensar as diversidades no ambiente, no caso corporativo, né? De como a gente pensa, que foi uma demanda, na realidade, apresentada. Então, a minha prática docente é uma prática dialogando diretamente sobre desigualdade de gênero, de raça, de classe e as questões de sexualidade, de deficiências, dentre outras, né? E o que me causa muita estranheza, mas é, infelizmente, uma realidade, que eu tenho um público adulto que nunca se deparou, nunca se defrontou com nenhum desses debates que nós estamos proporcionando aqui. Ou seja, por exemplo, eu dou uma disciplina sobre racismo e desigualdades raciais no Brasil, que é gritante, é assustador, as pessoas nunca terem debatido temas sobre racismo, sobre construção do Brasil, sobre a realidade nacional nas suas vidas, nem na escola, nem nos espaços de sociabilidade, ou seja, como que a gente vai também, de alguma forma, trazer esse debate para o espaço institucional, que deveria estar cumprindo, inclusive, com legislação. Por exemplo, a Lei Maria da Penha prevê que o debate da Lei Maria da Penha seja executado nos espaços educacionais. E nós tivemos agora a felicidade de receber um projeto de lei do atual presidente da República dizendo que é obrigatório o ensino sobre a Lei Maria da Penha
no currículo escolar nas nossas escolas. É contraditório, mas é algo que a gente precisa enfrentar. E nós, por exemplo, temos uma lei na perspectiva de se pensar a igualdade racial do ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira e indígena no nosso país, que não é executada. Ou se é executada pelos espaços escolares, é pela boa vontade do professor, muitas vezes solitário, muitas vezes um profissional negro, que tem um compromisso além profissional de vida, né, em proporcionar formação outra para esses profissionais que estão em formação, pessoas em formação que estão nos nossos ambientes acadêmicos e escolares. Então, o desafio da escola hoje e da universidade, para mim, ele é desafiador, é ele poder refletir a realidade do seu povo. E eu acho que, nesse ponto, nós temos um compromisso público, ainda mais aqui conversando com vocês, profissionais de instituições públicas de ensino nesse país. Eu, como fruto da política pública de inclusão, nessa perspectiva das ações afirmativas, desde a graduação até o doutorado, também tem um compromisso público que nós precisamos enfrentar o tema relacionado a essas questões que nós bem aqui desenvolvemos nos currículos, no comprometimento das nossas instituições para pensar uma sociedade livre de violência, livre de machismo, e como a gente vai pensar essas práticas pedagógicas também, como bem a disse a Aline, não é uma receita de bolo que vem pronta, mas que certamente a gente precisa dar os primeiros passos. Eu acho que vocês são pioneiras também nessa perspectiva, com a construção dos núcleos. Eu acompanho muito de perto o núcleo aqui de Canoas, eu já fiz parte de alguns espaços, algumas discussões, então o quanto é importante a gente ver o desenvolvimento da própria instituição, do corpo que trabalha nessa perspectiva, né, os trabalhadores em educação, os profissionais, as alunas e os alunos, né, então, ou seja, como é importante também ter esses espaços de articulação do saber, de envolvimento com a comunidade acadêmica, né, para além do espaço da universidade, da escola, né, do quanto é importante envolver a sociedade. Então, os desafios são muitos, mas às vezes eu falo de um lugar de privilégio, que é debater, discutir aquilo que eu acredito, né, mas o quanto também é transformador, né, de a gente ver, por exemplo, eu tive casos, né, que a primeira questão que eu trago, né, nessa disciplina sobre racismo e igualdade racial, essas pessoas em algum momento se defrontaram com cenas de racismo, coisa do gênero. A primeira resposta é um não. 30 minutos depois, obviamente, as pessoas vão ter memórias, vão ser ativadas a pensar, e eu digo, isso tem que ter nome. Nós estamos aqui para dar nome aos fenômenos, e agora a gente identificando o fenômeno, como nós vamos atuar enquanto profissionais no nosso trabalho, na nossa prática, na nossa vivência, né? Então, o quanto é um espaço muito privilegiado, mas sempre desafiador encontrar adultos, né, que em nenhum momento da sua formação tiveram oportunidade de discutir desigualdade de gênero, desigualdade racial ao longo da sua formação, e o quanto isso é danoso para a sua formação cidadã também. Então, a escola, na minha perspectiva, né, tem um papel estratégico libertador e emancipatório, e eu acho que nós temos que cumprir com esta missão que a educação também nos proporciona, né, a pensar esse espaço crítico e de construção de saber nas mais diversas vertentes, que todos possam se sentir contemplados nesse espaço que precisa ser acolhedor e inclusivo, né, numa perspectiva ampla. Então, queria trazer essas questões, meninas. Então, a gente começa a fazer o encerramento dessa noite, que foi muito potente, né? Foram falas muito potentes, muito qualificadas e que nos auxilia, né? A gente está construindo a política de não violência aqui no IFE. Eu acho que tudo isso faz parte do nosso aprendizado e crescimento enquanto instituição. Então, agradecer de coração a Suelen, a Aline, as meninas que estavam fazendo o nosso acompanhamento aqui na tradução de Libras, e a Rosane também, né, por estar fazendo sempre esse trabalho incansável frente ao DPI. Então, eu quero agradecer também, né, ao DPI, a Rosane, toda a equipe que ajudou, que nos contatou, as bolsistas, alunos que também as tradutoras,
né, que possibilitam acesso, assim, que não tem isso, né, para nossa comunidade sul, e também para a comunidade externa. Eu vi que tinha alunas da Aline também assistindo e comentando lá no chat. E quero dizer, assim, que foi maravilhosa, né, essa live. A Aline e a Suelen fizeram falas muito importantes e potentes, como a Marlise disse, falas que se complementaram. E quero agradecer, a gente quer agradecer também a todo mundo que assistiu pelo YouTube, que mandou pergunta, que fez comentário. Espero que vocês tenham gostado, provavelmente vocês gostaram bastante. Então, muito obrigada, gente. Parabéns, Aline, parabéns, Suelen, e boa noite para todo mundo.